Nós todos aqui temos nossas diferenças políticas, ideológicas, de prioridade, mas nunca nenhum de nós ousou desmontar o ICMBio, o IBAMA, propor extinção de parques, ter a revisão de terras indígenas já demarcadas e homologadas. Fala do negacionismo climático, aqui é um negacionismo ambiental, eu diria quase que é um ministério anti-meio ambiente. Fala do presidente, dos seus principais assessores, dos seus filhos e ministros, negando que existe a questão das mudanças climáticas, negando isso sem invenção do marxismo cultural. O governo está liberando mais de um agrotóxico por dia, vários dos quais já proibidos na União Europeia, em vários países. Muitos dos quais comprovadamente carcinogênicos, teratogênicos, portanto cancerígenos. Está também na questão das leis. Uma delas, da qual o atual senador Flávio Bolsonaro se associou, é que acaba com a reserva legal. A gente está falando de 80% na Amazônia, de 35% no Cerrado. Isso significará apenas o maior desmatamento do mundo. Porque o que está sendo feito parte de uma premissa absolutamente equivocada, intelectualmente pobre, absolutamente fora de qualquer padrão, que é de colocar a questão do desenvolvimento e a questão do meio ambiente como questões excludentes. Isso é samba do crioulo doido, isso é esquizofrenia institucional. Até porque, surpreendentemente, nós temos um modelo institucional de gestão ambiental que nasceu na ditadura militar. Então, essa história de querer vincular meio ambiente ao denominado marxismo cultural, nada pode ter a ver. Eu gostaria que alguém me explicasse qual o marxismo cultural que prevalecia no governo Médici. O presidente, quando eleito, ele disse que ia incorporar o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. Nós, os ex-ministros, fizemos um artigo, a sociedade protestou e o governo voltou atrás, mas não por nossa causa, foi porque o agronegócio achou que isso ia prejudicar as suas exportações. Ele apenas colocou o Ministério do Meio Ambiente como uma extensão do Ministério da Agricultura. Então, tudo aquilo que o agronegócio deseja, o Ministério do Meio Ambiente faz. Quando você fala na desconstrução de uma obra de engenharia, se for mal feita, ela pode ser reparada. Mas quando você fala de meio ambiente, isso não tem mais retorno. Quando se combate o desmatamento, está se combatendo a ilegalidade. Quando se enfraquece comando e controle, está se autorizando para que os bandidos desmatem a Amazônia. E o agronegócio que pensa que em liberar a Amazônia para desmatamento está liberando mais terra para a agricultura, ao contrário, está acabando com a chuva que favorece o seu negócio. Nós estamos diante de um governo que fulaniza as coisas e legados não podem ser fulanizados. É a primeira vez que nós temos um governo que assume dizendo que não vai mais demarcar 1 centímetro de terra indígena. É a primeira vez que temos um governo que assume dizendo que vai acabar com a farra das multas, inclusive a própria multa que lhe foi dada por estar pescando em área que não deveria estar pescando. É a primeira vez que temos um governo que ataca aquilo que é estratégico para qualquer país: a educação e o meio ambiente. Já tivemos aqui elencado vários retrocessos. A saída do Serviço Florestal para o Ministério da Agricultura, a saída da Agência Nacional de Águas, a retirada das competências da FUNAI para demarcar terras indígenas. O que eles estão querendo acabar é com o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Os meios de comunicação, eu vejo que têm dado uma grande contribuição fazendo debate. A academia tem dado uma grande contribuição sustentando as razões técnicas. E a sociedade precisa dar a sua contribuição sustentando as razões políticas, éticas e institucionais de não deixar esse desmonte. E, por último, o setor empresarial precisa urgentemente, aqueles que não fazem parte da visão retrógrada e atrasada, pré-moderna, de uso dos recursos naturais, se diferenciarem como alguns já estão se diferenciando, sob pena de todos pagarem um preço altíssimo. Para nós, isto aqui é um apelo para que a sociedade civil se mobilize e todos os setores que têm responsabilidade assumam as suas responsabilidades. Queremos nos dirigir à imprensa, até a juventude das escolas, como na Europa,
porque o que está em jogo é o futuro justamente dos jovens, daqueles que vão experimentar na própria carne as consequências nefastas dessa política absolutamente irracional a que nós estamos assistindo. Nós fomos surpreendidos da indicação do novo ministro e o primeiro comunicado que nós recebemos no Ministério do Meio Ambiente é de que nós não devíamos passar nenhuma informação para a equipe de transição porque ela estava toda ela afastada dos trabalhos. Uma transição seria fundamental para aquele que está chegando. Aconteceu pela primeira vez de um ministério, com seus atores que estavam chegando, que se negaram a visitar o ministério e a pegar qualquer informação, e o material que nós preparamos ficou sobre a mesa. Não foram buscar. Todos esses ministros aqui certamente aprenderam a fazer muito com pouco. Sei que ninguém conviveu aqui com muita fartura. E o que nós fizemos para driblar as dificuldades orçamentárias e financeiras do Ministério do Meio Ambiente ao longo da sua história foi a construção e a consolidação das parcerias com os estados, com os municípios, com a iniciativa privada, com a academia, enfim. E é essa parceria que está sendo negada agora. A sensação que eu tenho é que as pessoas do governo desconhecem a dinâmica da Agenda Nacional de Meio Ambiente, da Agenda Federal de Meio Ambiente e da Agenda Internacional de Meio Ambiente. Então, simplificam coisas a partir de visões absolutamente estreitas e de ausência de prática. Isso apequena o Brasil. Está associado ao apequenamento do Ministério das Relações Exteriores. Não se faz política ambiental, soft power de política ambiental, como poder de política externa brasileira, sem um Itamaraty forte. Se o Brasil vai mudar para uma economia liberal, com um Estado menor, vamos discutir a partir disso. Agora, legado dialoga com o futuro. O futuro não é uma ficção, senhores. O futuro é o que nós tomamos decisão hoje. Quando nós falamos da conservação das florestas, é tão importante também do ponto de vista econômico, por uma questão muito simples. É possível fazer agricultura sem água e solo? Ora, então se você adota políticas de destruição de água e solo, você está destruindo a prosperidade futura do agronegócio. Porque o que está acontecendo é uma afronta à Constituição. Aproveitando uma carona numa medida provisória que está no Congresso, estão querendo alterar a lei florestal. Vejam bem, o Congresso está querendo alterar uma lei florestal cuja constitucionalidade foi decidida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Quando fala que tem indústria de multa, é porque antes você teve uma indústria de infração à lei. Ou porque teve desmatamento, ou porque teve poluição, ou porque teve algum tipo de degradação. E com um detalhe, a legislação já é extremamente benevolente com o infrator. Por quê? Todo infrator tem direito a chamado duplo grau de jurisdição no recurso administrativo. Ele recorre uma vez e, tendo o seu recurso negado na primeira, ele recorre uma segunda. E quando perde, faz o quê? Recorre às calendas do judiciário brasileiro, aonde fica lá e eles não pagam nada, como fica vendo aí as grandes devedores de multa que não pagam. Não é por acaso que só 5% das multas são pagas, porque isso ninguém menciona. Que indústria de multa é essa que ninguém paga a multa? Nós tínhamos uma agenda que prosperou e que fez com que o Brasil conseguisse reduzir desmatamento em 80%. Veio o PPCdão, o Plano de Combate ao Desmatamento, foi preciso colocar 725 pessoas na cadeia, fazer 25 grandes operações da Polícia Federal. Nós não temos que proteger porque os europeus querem, porque os americanos querem. Nós protegemos porque temos responsabilidade com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com o Pantanal, com os Campos Sulinos, com o Cerrado, com todos os biomas brasileiros. Nós, brasileiros. A gente não quer que esse patrimônio seja simplesmente destruído em nome de uma ideologia muito rancorosa, que parece que o alinhamento com Trump, o ódio, a sede de desmonte, as bandeiras ruralistas acabam falando mais do que a base técnica, a base institucional e a base legal. Acho que os militares têm uma contribuição e estão dando uma contribuição no governo. A maior parte dos militares que existem hoje não são os militares da época do Bolsonaro, são pessoas que se prepararam, pessoas que estudaram, pessoas que estão num outro lugar.
No entanto, potência sem o conhecimento da agenda não é o caminho. O que se fez com o ICMBio? Foram retirados 4 diretores do ICMBio que eram oceanógrafos, biólogos, veterinários, e no lugar deles se pôs 4 oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Não tem as qualificações que tinham os diretores que foram substituídos. Quer dizer, não precisam os jornalistas atacarem o Ministério do Meio Ambiente. O próprio ministro do Meio Ambiente faz esse papel por eles. Não há política ambiental, não há política de desenvolvimento, não há políticas públicas sem diálogo na democracia. Então, quem prega a democracia e é eleito na democracia tem que ter diálogo com a sociedade. E não é diálogo virtual, é diálogo também físico, porque a palavra tem que ser cumprida. Acho que no ponto em que chegamos, só é possível apresentar uma agenda se for legitimada pela mobilização da sociedade, e não como ação individual de uma ou outra pessoa. A sociedade votou em quem disse que não ia demarcar mais 1 centímetro de terra indígena, de quem iria passar o rolo compressor em cima dos fiscais do IBAMA. Caberá agora à própria sociedade avaliar se quer um Brasil sem florestas, sem biodiversidade, sem recursos hídricos, um Brasil sem nenhum prestígio internacional, um Brasil em que o presidente da República não consegue receber uma homenagem no Museu de História Natural por ser pessoa não grata ao meio ambiente. Não é gritando contra todo mundo, é gritando para que todos se juntem para construir o país que nós queremos. Ou então continuaremos tendo os Brumadinhos, Marianas e outras coisas da vida. É isso que vai acontecer. E vou enfatizar, para mim, a sustentabilidade é a nova expressão do humanismo nesse novo século. Nós temos que juntar, não polarizar e dividir. As nossas diferenças devem nos juntar e não nos separar. Nós não estamos criticando a A e B, nós estamos olhando a gravidade da situação que se anuncia, que está posta, e estamos buscando como é que nós, como sociedade, podemos contribuir para um Brasil melhor e um Brasil mais sustentável.